Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, segundou. Estamos no capítulo 21 de Mateus. Esse capítulo é gigante, cheio de coisas importantes. E antes da gente começar, então, a nossa leitura, a nossa oração aqui, gostaria de convidar você para participar da comunidade online Eu Escolho Cristo Todo Dia. É uma comunidade onde ali a gente pode continuar esse bate-papo aqui em relação à Bíblia, mas de uma forma mais próxima também eu posso contribuir aí com aquilo que você tem tido alguma dificuldade, né? Eu não sei quem já entrou aí, se não entrou, clica no link da descrição que você vai ver um pouquinho da minha vida, da minha história, de algumas coisas que eu já passei. Eu não coloquei muitas coisas lá não, porque é bem difícil de mexer, eu ainda tô aprendendo, só que junto com esse aprendizado tá acontecendo um monte de coisa, então eu ainda não tive muito tempo, mas lá você vai poder entender um pouquinho o porquê que eu iniciei esse projeto. Espero que fique interessado, que entre, que faça parte, amém? Então, vamos começar orando e aí a gente já parte para a nossa leitura, pra gente falar aí sobre esse capítulo 21 de Mateus, que é cheio de coisa, e recentemente eu vim aprender mais dele, em especial com o filme, depois de assistir aquele filme do The Chosen, A Última Ceia. Cara, quando eu assisti o filme e li esse capítulo, meus olhos, meu entendimento se abriu de uma forma enorme. Por quê? Porque eu entendi essa ligação, sabe? É um discernimento do qual só quem viveu ou ouviu sobre o Antigo Testamento vai entender a importância, né, de Jesus estar entrando naquele momento, de tudo aquilo acontecendo. E enfim, não vou ficar falando aqui não, porque senão ninguém vai entender nada, né? Então vamos ao texto e aí depois qualquer coisa eu dou um complemento lá no meu Instagram. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana, Deus, de trabalho, de afazeres, de estudo da sua palavra. Obrigada, Deus, dá-nos o discernimento espiritual, emocional. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, para sentar conosco e nos ensinar, abrir o nosso entendimento, o nosso discernimento, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe como fazer isso, o Senhor é quem direciona todas as coisas, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para aquilo que é chave, sabe, Deus, que é para aquilo que é certo, para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é agradável. Então, capacita-nos a compreender, Deus, a importância que esse povo estava vendo aqui na sua vinda, na sua chegada, para que nós também possamos compreender e o nosso coração se aquecer e nós trabalharmos a seu favor, Jesus. Nos faz cooperadores da tua obra. É o que eu oro, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Tem obra para tudo quanto é lado, né, gente? Eu tô em Águas Claras, tem obra. Eu tô no Valparaíso, tem obra para tudo quanto é lado. O mundo vai virar selva de pedras. Bora lá. Então vai dizer assim: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim,
deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando, ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então aqui, nesse final, a gente vê que eles ainda não têm um entendimento a respeito do Filho de Deus. Mas Jesus já previa aquela entrada triunfante. E eu não sei se vocês já viram, nos filmes já passa uma boa impressão. Mas, cara, no filme do The Chosen, por favor, assistam. Assistam esse último, né? Eu acho que é a última temporada que fizeram. Mas virou um filme de cinema. E aí, muito provavelmente, já deve estar no YouTube ou nesses streamings aí. Mas por quê? Jesus então envia seus discípulos à frente, pedindo para eles trazerem os jumentinhos, né? Em outros vai falar ali que o povo virou e falou: por que vocês estão desamarrando minhas jumentas e está tirando? Tipo, que roubo é esse na cara dura? E aí eles falavam, né? Jesus fala para eles que eles vão entender e vão deixar vocês trazerem de boa. E de fato foi o que aconteceu. Quando eles chegaram com essas jumentinhas, então, os discípulos cobriram com as suas vestes, com as suas capas, né? O jumento para ele montar. Beleza, Jesus montou e de repente as pessoas tiravam suas capas e lançavam para Jesus ir passando. Juntamente, eles cortavam ramos de oliveira, algumas outras pessoas cortavam ramos de oliveira e iam jogando. Sabe aquela coisa assim de casamento, bem quando você joga arroz? Mas enfim, foi uma entrada linda, triunfante. Em alguns vai falar que foi uma entrada triunfante. Uma entrada maravilhosa. Por quê? Porque em Zacarias 9:9 haveria de se cumprir uma profecia que falava, que Zacarias falou assim, ó: alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Era a encarnação naquele momento dessa profecia. As profecias ditas por profetas sérios vão se cumprir milimetricamente. E é isso. E aí, Hosana aqui... Não, depois eu vou falar sobre isso. Não, vou falar logo porque, né? Hosana, o significado de Hosana. Você já cantou Hosana, Hosana, Hosana? Eu nem sei se essa é católica. Eu ouvia muito isso na igreja católica, Hosana. Tinha um amigo que chamava até de Rosana. Rosana, Rosana. Não é Rosana, não, é outra coisa. Mas eu ficava assim, que é Hosana, pelo amor de Deus, gente? E que mais? Aí depois eu fui para a igreja, né? Para a comunidade evangélica. E aí lá tem uma música bem bonita da Mariana Valadão que fala: Hosana, Hosana. Mas eu nunca soube o que é Hosana. Lendo a Bíblia, claro que eu fiquei hiper mega ultra curiosa. E aí eu fui atrás do significado da palavra Hosana na Bíblia Strong, no dicionário Strong, né?
eu não lembro, vai me perdoar, mas eu esqueci de pegar aqui a tradução dela em hebraico, como se diz. Mas o significado dela é seja propício. Seja propício e aí beleza, mas mesmo assim, tipo, seja propício para um tempo, seja, né, propício, e aí beleza, e isso já mexeu comigo, mas mesmo assim eu ainda estou curiosa, então eu fui pro Google, lá no Google eu coloquei Hosana primeiro, e aí o resultado que veio foi salva-nos por favor, e eu coloquei também propício, qual o significado ali da palavra propício, porque às vezes a gente sabe uma palavra, mas não sabe explicar, né? Não entende assim, você entende no seu espírito, mas você não entende exatamente. E aí vai dizer que aponta para um resultado feliz, pelo qual pelo qual se torna consistente com o seu caráter e governo, perdoar e abençoar o pecador. Aquelas pessoas, ainda que elas não entendessem exatamente o que estava se passando naquele momento, que aquele era o Filho de Deus entrando, e fazia muito sentido, porque as regiões que ele estava, era ali perto de Jericó, ele estava entrando em Jerusalém, estava ali perto de Betânia, onde mais tarde, né, tem aquela questão ali de Lázaro, Maria, que mais? Era uma região assim, onde tudo era sobre o Messias. E aí aquelas pessoas naquele momento, elas simplesmente começam a lançar as coisas que têm, elas não estão entendendo muito bem o que estão fazendo, talvez. Capa, né? Eu gosto muito de um estudo que fala que capa era autoridade, né? Ou era usada como uma autoridade, ou era usado pelos miseráveis da época que ficavam ali com as suas capas. Pode ver que muitos deles, quando Jesus chama, eles jogam suas capas pro lado, tipo, não vou mais precisar disso daqui mais, e vai até Jesus, né? Então, eles estavam lançando aquilo que eles tinham de mais precioso para Jesus passar. Ao mesmo tempo que... E aí eles estavam gritando aquilo, Hosana, o filho de Davi, nananã. Eu, na minha percepção ao ler o texto, eles não compreendem ao todo o que eles estão fazendo. Com a mente, com o corpo, com os olhos, com o entendimento natural, mas com o espírito. É o espírito que está impulsionando aquela ação. Então, para mim isso é muito, sabe? É um discernimento espiritual. É um discernimento espiritual muito grande. Então, a cidade fica agitada, alvoroçada. Eles estão entendendo alguma coisa, que aquele homem é importante de alguma forma, de algum jeito. E é aquele de quem vários profetas estavam falando. A profecia estava se cumprindo de uma maneira assim esplêndida, perfeita, exatamente. Cara, eu vou ler de novo a profecia de Zacarias 9, porque é exatamente esse momento que nós estamos. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, ele vem triunfante e vitorioso. Ele era um rei triunfante e vitorioso. Mas sabe como ele estava entrando? Mas ele vem humilde e está montado num jumento. Como um rei vai estar montado num jumento? Num jumentinho, filho de jumenta. Cara, é muito poderoso, é muito poderoso. É muito poderoso. É tipo, é por todos os lados, assim, que a gente não consegue compreender. Tipo, como assim um rei tá sentado num jumentinho, é humilde, e o nosso espírito tá entendendo. Vamos continuar, porque senão não acaba, só faltam 5 minutos, e muito provavelmente eu nem vou falar mais nada aqui. Mas eu oro em nome de Jesus para que no seu espírito você comece a entender essa força, essa forma de Jesus, sabe? Que o seu espírito, em nome de Jesus, comece a
ter clareza sobre o mundo espiritual, seja, sabe, desvendado dos teus olhos, sabe, da sua mente, assim, seja algo descortinado, sabe, para que você comece a reconhecer Jesus, que ele contemplar, sabe, que ele venha se revelar de uma forma única, diferente, que você nunca imaginou, de maneira que você fique assim, meu Deus do céu, esse é o Filho de Deus, eu tenho certeza disso e é isso. Vamos. Então vai dizer, Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse, nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo, Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu, claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz, Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem um louvor perfeito? Então, Jesus os deixou, saiu da cidade, foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira, nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira, e não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Respondam, quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros, se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam, não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou, e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse, sim, Senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade, os cobradores de imposto e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse, escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer o vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho pensando, o meu filho eles vão respeitar.
Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: E agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: Vocês não leram que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta. Passei um pouco do meu tempo, mas vocês viram que capítulo gigante, né, gente? E é por isso que eu falo, a gente precisa de uma comunidade pra gente continuar essa conversa, porque aqui tem várias coisas ainda para tratar. Mas eu oro para que você continue aí e tenha discernimento espiritual acerca de tudo isso que a Bíblia fala, para que a gente possa reconhecer quão maravilhoso e precioso Jesus é. Amém? Beijo, boa semana. Tchau, tchau.